Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo o Terra Viekia no livro Os Segredos da Mente Milionária. Bora lá então ver o que é que ele nos traz com relação a esse assunto. Qual será o segredo da mente milionária? E ele diz que o segredo da mente milionária, que ele tão bem assimilou e colocou em prática na vida dele, conseguindo tornar-se milionário em 2 anos e meio, é que a gente se baseia, todas as nossas ações, os nossos pensamentos vêm ali baseados nas nossas crenças. E normalmente, se as nossas crenças são limitantes, se nós temos pontos de vista que nos levam a pensar que dinheiro, alguma coisa negativa com relação ao dinheiro, que é uma energia, então a gente não vai ter como a gente estar trazendo ele para a nossa realidade, trazendo dinheiro para a nossa vida. Então a gente fica ali na escassez, porque a nossa mente é pobre, a nossa mentalidade é de pobreza. E não porque a gente foi esquecido por Deus, pelo universo, não porque ele gosta mais dos ricos, não é nada disso. É só porque nós colocamos ali, então, uma programação que faz com que a gente haja de acordo com crenças que nos limitam. E se elas estão nos limitando, a gente se auto-sabota. E fica difícil alcançar aquilo que a gente está buscando. E ele diz que não apenas no setor financeiro, mas em todos os setores da nossa vida. Ele explica muito bem, porque ele saiu ali da falta de escassez, onde ele morava ali na suíte do andar de baixo dos pais dele, da casa dos pais dele, no porão. Foi ali que ele encontrou um milionário que deu essa dica para ele e ele pegou e colocou em prática. E agora, então, ele passou a ser um multimilionário que ensina os outros a também fazer igualzinho como ele fez e sair dessa realidade. Que, de acordo com ele, é evidente que se ele fez, pode ser para qualquer um, porque ele não tem absolutamente nada mais do que nós também temos em termos de inteligência. Pode estar mais desenvolvida, mas não tem menos, porque as oportunidades são iguais para todos, como ele já mostrou aqui nas páginas anteriores. Nós estávamos ali, então terminamos no vídeo anterior, o arquivo de riqueza número 10. Que ele estava falando ali bastante sobre a gente não saber receber e dizendo como é que a gente pode se abrir para aprender a receber. Aquela parte já bem, há 2 ou 3 vídeos anteriores, onde ele já zerou aquela parte que a gente achava, muitas vezes a gente não sabe receber, porque inconscientemente a gente acha que a gente não é merecedor, exatamente por causa dessas crenças que a gente comprou ali quando a gente era criança. Alguém repetia sempre para a gente, você não merece isso, aí a gente gravou aquilo, não, eu não mereço, de jeito nenhum, eu não mereço. E ele falou que a gente tinha que então estar limpando essa crença, mas disse, muitos acham isso difícil, porque já que ela foi trazida por um terceiro, só um terceiro pode dar esse passe de mágica, assim, dar esse comando. Você merece, então a partir de agora você merece. Aí ele disse, se isso é importante para vocês, então eu digo agora, vocês todos são merecedores. Então, pelo menos nós que estamos lendo esse livro dele, somos merecedores e ponto. Então, a partir daí, a gente só precisa aprender a receber. E ele explicou que especialmente se a gente está querendo receber dinheiro grande, a gente tem que dar muito boas-vindas para aquele dinheiro pequeno, entre aspas, que está aparecendo na nossa vida, aquela moedinha que a gente achou no chão. Ao invés de chutar, eu não tenho um centavo, aparece um centavo, o que eu vou fazer com isso? Não, a gente pega, ele diz que ele, como um multimilionário que pega essa moedinha, beija e agradece, diz a ela que ela é muito bem-vinda. E aí ele deu uma outra dica também, que é quando a gente recebe um elogio, não é só dinheiro. A gente recebe um elogio e aí imediatamente, antes mesmo da pessoa terminar de falar, a gente já está devolvendo. Você tá, nossa, como a sua roupa tá bonita hoje, tá combinando. Nossa, mas a sua também, eu nunca te vi assim tão elegante. Aí, além da gente fechar o universo de cara, realmente não sabe receber nada. E aí a gente ainda deixa até a pessoa sem graça. Poxa, ela não teve aquela satisfação. Ela tá, um elogio é um presente, ela está nos dando um presente. A gente nem sabe se a gente trouxesse um presente físico ali, uma caixinha embrulhada, a gente entrega para a pessoa, ela joga assim para trás, pega um e
e dá pra gente, ela nem olhou o presente, porque ela só queria, ela não sabe receber, ela só queria, se ela recebeu, se ela é obrigada a receber, ela tem como que fala? Retribuir imediatamente. Então foi isso que ele disse, seja com o dinheiro ou com presente, e o dinheiro ele disse também que não é só aquilo que a gente acha, que senão a gente não acha dinheiro todo dia. Então é aquele que a gente recebe, seja como for, nosso pagamento, seja o que for. Aí a gente deve dar boas-vindas, tá bom? Para aprender a receber, isso é básico. Vamos então para o arquivo de riqueza número 11, que é: as pessoas ricas preferem ser remuneradas por seus resultados. As pessoas de mentalidade pobre preferem ser remuneradas pelo tempo que despendem. Entender isso aqui então, ó. A diferença aqui, os ricos querem ser remunerados pelos resultados e as pessoas de mentalidade pobre, ele já disse ali nas páginas anteriores, não há diferença nenhuma entre um e outro, apenas a mentalidade. Elas querem então ser remuneradas pelo tempo que despendem. Você já deve ter ouvido este conselho: vá à escola, tire boas notas, arranje um bom emprego, consiga um contra-cheque estável, seja pontual, trabalhe duro, reticências, e será feliz para sempre. Não sei qual é a sua opinião a respeito disso, mas eu gostaria de ter a garantia dessa promessa por escrito. Infelizmente, esse sábio conselho vem do livro dos contos de fadas, volume 1. Acho que aqui ele está sendo engraçadinho, né? Como a pessoa que apresentou o livro disse que ele seria. E eu acho que isso é uma coisa que vem também com tudo, né? Acho que uma pessoa mal-humorada também está, com certeza, está fadada a ser quebrada financeiramente. Bom humor abre tudo também, não é? Então, isso só pode ser um conto de fadas. Esse passo a passo que ele deu aqui para a pessoa ser feliz para sempre. Não vou me dar o trabalho de desmascarar essa afirmação. Você é capaz de fazer isso sozinho, observando a sua própria experiência e a vida das pessoas ao seu redor. O que quero analisar é a ideia que está por trás do contra-cheque estável. E essa palavra ela está entre aspas. Não há nada errado em ter um contra-cheque assim, a não ser que ele interfira na capacidade que você possui de ganhar o que merece. É nesse ponto que está o problema. Ele geralmente interfere. Então, acho que ela não está vendendo pamonha, não. Não consegui entender o que é, mas acho que não é. Então, olha, quando a gente fica ali, não sei, vai fazer, segue essa, faz isso, que aí você vai ficar estável. Olha, esse é um emprego estável, e esse estável está entre aspas, vai te dar um contra-cheque estável. Você não pode ser mandado embora, você está ali, sabe? Então, tranquilo. E aí ele disse que não tem nada errado com isso, a menos que essa certeza, essa estabilidade, entre aspas, vai interferir que a gente cresça. Porque se a gente estacionou ali, ali para frente tem um lugar onde a gente estacionar, a gente fica bem mais próximo da fonte. Mas a gente não tem, não, vamos ficar aqui mesmo, aqui tá bom. Aí isso é o ponto, é nesse ponto que está o problema. Essa estabilidade geralmente interfere na gente, na nossa capacidade de ganhar o que a gente merece. Não há nada errado em ter um contra-cheque estável, a não ser que ele interfira na capacidade que você possui de ganhar o que merece. É nesse ponto que está o problema. Ele geralmente interfere. E quem está pegando esse vídeo primeiro vai pensar, errou e está lendo 2 vezes. Não, é assim, o livro traz essa parte que eu acho que ele quer deixar bem claro que isso é para a gente entender realmente, é para a gente assimilar. As pessoas de mentalidade própria ou de mentalidade pobre preferem receber um salário garantido ou ser remuneradas por horas trabalhadas. As pessoas... Ai, mas ela vai ficar vendendo aqui? Justo aqui.
As pessoas de mentalidade pobre preferem receber um salário garantido ou ser remuneradas por horas trabalhadas. As pessoas de mentalidade pobre precisam da segurança, essa palavra entre aspas, de saber que terão aquela exata quantia de dinheiro sempre na mesma data, todo mês. O que elas não percebem é que essa segurança tem um preço, e o preço é a riqueza, a abundância, a prosperidade em todos os setores. Então, se a gente decidiu que a gente está ali, que essa estabilidade é o que está certo para a gente, ele já disse, nós estamos fora daquele grupo que vai se tornar milionário através dos conselhos que ele passa aqui no livro, que vão fazer como ele fez e conseguir então conseguir alcançar a riqueza em todos os setores da vida. Por quê? Porque a gente se contentou ali com o básico, com a segurança, com essa estabilidade segura que me dá o básico, me dá o necessário. A vida baseada na segurança é uma vida fundamentada no medo. Na verdade, o que a pessoa está dizendo é: temo não ser capaz de ganhar o suficiente pelo meu desempenho, por isso me contento em receber o suficiente para sobreviver ou ter algum conforto. Então, essa pessoa que tomou essa decisão, ela está vibrando na frequência da abundância e da prosperidade, ou na frequência da falta e da escassez? Se ela está baseando essa escolha que ela fez no medo, na insegurança. As pessoas ricas escolhem ser remuneradas pelos resultados que produzem, se não totalmente, pelo menos em parte. Elas costumam ter o próprio negócio, tiram os rendimentos dos lucros que obtêm, ganham por comissão ou por percentual de receita, preferem ações da empresa ou participação nos lucros a salários altos. Observe que nenhuma dessas fontes de renda dá garantias. Como disse antes, no mundo financeiro as recompensas são geralmente proporcionais aos riscos. Então, ele que conhece os ricos, ele sabe, ele está dizendo então que os ricos, eles preferem assim, não saber, eles ganham por comissão, então quem ganha por comissão não é certeza que ele vai ganhar no próximo mês exatamente o que ele ganhou nesse, pode ser mais, pode ser menos, mas ele arrisca. Por quê? Porque ele confia. Porque no mundo financeiro dos ricos, as recompensas são geralmente proporcionais aos riscos. E quem não está disposto, ele já falou bastante em páginas bem anteriores, que quem não está disposto a enfrentar os riscos, também não está disposto a receber não está pronto para receber as recompensas. Os ricos acreditam neles mesmos, creem no valor deles e na capacidade de agregá-lo ao mercado. Pessoas que pensam pequeno, não. É por isso que precisam de garantias. Olha, claro, cristalino. Então aqui a mentalidade pobre é a mentalidade rica. Se eu tenho uma mentalidade pobre e eu penso pequeno, eu sou insegura, eu me baseio no medo, então eu preciso de garantia. Então é melhor ficar ali numa realidade que me permite apenas sobreviver do que eu arriscar, porque eu tô presa no medo. Eu não confio. Certa vez negociei com uma assessora de relações públicas que queria que eu lhe pagasse honorários mensais de $4.000. Perguntei-lhe o que eu receberia em troca. Ela respondeu que eu teria pelo menos o equivalente a $20.000 em divulgação na imprensa por mês, em média. Eu quis saber, e se você não produzir esse resultado ou algo próximo a isso? Ela afirmou que, de qualquer modo, estaria dispondo do tempo dela, por isso merecia esse valor. Eu disse: não estou interessado em remunerá-la pelo seu tempo, mas por determinado resultado. Se você não o alcançar, por que devo pagar? Por outro lado, caso você obtenha um resultado melhor, receberá mais. Preste atenção, eu lhe darei 50% de qualquer valor médio que você produzir. De acordo com seus números, isso corresponderia a honorários mensais de 10.000.
E a gente viu que ela estava pedindo 4 mil, não é? Ou seja, mais do que o dobro do que você pretende ganhar. Ela topou? De jeito nenhum. Ela vai bem? Não, e continuará assim até descobrir que para ficar rica precisa receber pelos resultados. Olha que interessante ele trazendo um exemplo prático que aconteceu na vida dele. A pessoa queria 4 mil porque ela quer essa estabilidade que permite sobreviver. Ela está baseada no medo, ela precisa dessa segurança. Ela não confia que ela pode ter esses resultados. Então, mesmo que ele mostre, olha, você tendo resultado, você vai ganhar mais, 2 vezes mais do que isso que você está pedindo, ela não confia. Então, eu acredito que nem ele deve confiar. Se ela não confia que ela vai ter resultado, por que é que ele vai pagar 4? Não é? Falta de confiança no poder pessoal dela, na capacidade que ela tem de produzir resultado. As pessoas de mentalidade pobre trocam tempo por dinheiro. O problema dessa estratégia é que o seu tempo é limitado. Portanto, elas invariavelmente acabam quebrando a regra da riqueza número 1, que diz: nunca estabeleça um teto para os seus rendimentos. Ao optar por ser remunerado pelo tempo que despende, você estará matando as chances de ficar rico. Nossa, é interessante, se a gente reflete um pouquinho, a gente vê que é realmente, mas é difícil de engolir, não é? Nossa. Nunca estabeleça um teto para os seus rendimentos, pois quando a gente opta por isso, ser remunerado pelo que a gente despende, pelo que a gente dá, a gente vai estar matando as chances de ficar rico. Princípio de riqueza. Nenhuma cabeça tem nunca estabeleça um teto para os seus rendimentos. Eu acredito aqui que meu subconsciente estava dizendo, nenhuma cabeça estava pronta para refletir sobre isso se ficar baseada nas crenças limitantes. Se ela estiver pronta para confiar, ter certeza que ela é capaz e sair da limitação e confiar que os riscos são proporcionais aos ganhos, então isso não vai ser difícil de engolir, acredito que é isso. E como é que a gente faz a cabeça ficar pronta para isso? Primeiro se conscientizando que a gente tem essas crenças que estão nos auto-sabotando, estão nos limitando, depois limpando, e como que a gente faz? Vai colocando tudo que ele está trazendo aqui no livro, em prática, em ação. Eu vou fazer isso, até porque o meu subconsciente já me deu esse toque agora, não tinha nada a ver aqui, isso que eu comecei a falar. Então, essa regra também se aplica aos negócios de prestação de serviço, em que geralmente as pessoas são remuneradas por horas trabalhadas. É por isso que advogados, contadores, consultores e outros profissionais que ainda não são sócios das empresas para as quais colaboram e, portanto, de cujos lucros não participam, só conseguem, na melhor das hipóteses, rendimentos moderados. Então ele está dizendo que isso não é só para aquele que está na CLT, não é só aquele com carteira assinada, aquele também, o prestador de serviço, ele cita alguns aqui também, deixa ali, coloca um teto, porque aí eles não participam dos lucros da empresa que participam, e por isso os rendimentos deles vão ser sempre moderados. Suponha que você está no ramo de canetas e recebe um pedido de 50 mil unidades. O que faria nesse caso? Telefonaria para o fornecedor, encomendaria 50 mil canetas, as entregaria ao cliente e embolsaria o lucro feliz da vida? Agora imagine que você é um exímio massagista e tem 50 mil clientes fazendo fila na sua porta, todos eles querendo seus serviços. O que você faz? Simplesmente se rode de arrependimento por não estar no ramo de canetas. O que mais pode fazer? Experimente explicar à última pessoa da fila que o atendimento vai demorar um pouco porque a consulta terá que ser marcada para as 15h15 de uma terça-feira daqui a 4 décadas. Ele é engraçado.
Então, ele está trazendo bem assim, preto no branco, para ver se a gente consegue entender, né? Para ver se eu entendo. Não estou sugerindo que a você que é errado prestar serviços pessoais. Apenas não espere ficar rico tão cedo, a não ser que você invente uma forma de se duplicar ou de alavancar a si mesmo. Ele continua sendo sarcástico de uma forma positiva, acredito. Nos seminários, frequentemente, encontro assalariados e profissionais que são remunerados por hora e que se queixam de não estar ganhando tanto quanto merecem. A minha resposta é: na opinião de quem? Tenho certeza de que seu patrão acredita que está lhe pagando de forma justa. Por que você não sai do esquema do salário e pede que o seu pagamento seja feito parcial ou integralmente com base no seu desempenho? Ou, se não for possível, por que não trabalha por conta própria? Só assim saberá que está recebendo o que merece. Mas esse conselho, por alguma razão, não parece satisfazer essas pessoas que, obviamente, morrem de medo de testar o real valor delas no mercado. Mais uma vez, é a confiança. Se nós estamos baseados no medo, a gente prefere ali o que dá qual a palavra que ele usou ali no passado? Essa estabilidade, então, ainda que ela seja só para o necessário, ainda que ela seja só para a sobrevivência. Por quê? Porque a gente não tem confiança no nosso potencial. A gente não acredita, como a pessoa que ele mostrou ali atrás, ela queria $4.000 por mês, porque ela garantia um resultado, mas assim que ele disse, não, eu pago até mais de acordo com o resultado, ela não aceitou. Por quê? Porque ela não confiava. E por quê? Porque está baseado no medo. Essas pessoas que obviamente morrem de medo de testar o real valor delas no mercado são as que não aceitam esse conselho, entre aspas, que ele está passando. A resistência que as pessoas costumam ter à ideia de receber pelos resultados decorre muitas vezes apenas do medo de romper com o velho condicionamento. Pela minha experiência, vejo que a maioria daqueles que estão empacados no emprego estável tem uma programação passada que lhes diz que essa é a maneira normal, palavra entre aspas, de ser remunerado por seu trabalho. Ou seja, tem uma programação passada, ele voltando ali no nosso modelo de dinheiro, que é como ele chama esses paradigmas, essas crenças que nos limitam. Se a gente tem essa programação ali, que essa é a maneira normal, é assim que se vive, como que eu vou me arriscar a hoje ter para pôr comida na mesa e amanhã não? Isso é irresponsabilidade. Então, se para a gente é normal ter só o básico, ter só aquela quantidade, ainda que a gente tenha colocado um teto, como ele está explicando aqui, se para a gente isso é normal, então é normal, é assim que vai continuar. Os pais não podem ser responsabilizados por isso. Se você for uma boa vítima, acho até que colocará a culpa neles. Mais uma vez, ele dá uns piques assim, né? Ele dá uns apertinhos para ver se a gente acorda. Porque ele já falou ali da parte de ser vítima, de estar ali na prateleira dos frascos e comprimidos. Se a gente for uma boa vítima, a gente pode até pôr a culpa nos pais, não é? Ah, foram eles que me ensinaram assim, a culpa não é minha. Em geral, eles tendem a ser abertamente protetores. Portanto, no seu modo de entender, ou no modo deles de entender, é natural querer que os filhos tenham uma existência segura em termos financeiros. Como você já deve ter percebido, qualquer trabalho que não proporcione um contra-cheque estável, geralmente produz aquela terrível reação por parte deles. Quando é que você vai arranjar um emprego de verdade? Então aqui, ele dizendo que a gente pode até pôr a culpa nos pais, mas que na verdade não é deles. A gente tem todo o livre-arbítrio para mudar isso. Mas mostrando que os pais, como eles estão com essa normalidade na cabeça, estão com essas crenças, estão com esse padrão mental ali que fez com que eles fizessem desse jeito e agora eles têm aquele pensamento, como é que eu vou ficar esperando do inseguro, do incerto, se eu tenho bocas para alimentar. Então, quando eles querem o melhor para o filho, então eles vão dizer isso mesmo. Quando é que você vai arranjar um emprego de verdade? Isso que você está fazendo aí não é.
não vai pôr comida na mesa. Quando os meus pais me faziam essa pergunta, felizmente a minha resposta era: se Deus quiser, nunca. Resposta a essa pergunta: quando é que você vai arranjar um emprego de verdade? Se Deus quiser, nunca, porque ele está explicando aqui que o emprego de verdade é aquele que garante aquela estabilidade, entre aspas, exatamente por ser aquele que vai dar apenas para sobrevivência, garantir o pão de cada dia, mas vai nos impedir de enriquecer, de ter além, de aceder e Deus satisfaz todas as nossas necessidades e deixa sempre um excedente tranquilizador em minha vida, de aceder a esse excedente tranquilizador na vida, que foi o que ele fez. Agora ele é multimilionário, ele não precisa mais ficar com medo, contando centavos, apesar de que se ele encontra, ele pega e agradece e pula de alegria um centavo, mas ele disse que quando então os pais deles perguntavam: que emprego de verdade? Emprego de verdade é aquele que me dá um teto, nunca vou enriquecer, então se Deus quiser, nunca. A minha mãe ficava arrasada, mas meu pai dizia: é isso mesmo, você jamais ficará rico trabalhando para outra pessoa em troca de salário. Se é para ter um emprego, faça questão de que lhe paguem em porcentagem. Ou então, o melhor é trabalhar por conta própria. Nossa, o pai até que pensava, tinha a mente milionária, né? Pensava igual a ele. Eu também o aconselho a adotar esse esquema. Escolha entre abrir seu próprio negócio, trabalhar por comissão ou receber uma porcentagem da receita, dos lucros ou das ações da empresa. Qualquer que seja a sua decisão, assegure-se de criar uma situação que lhe permita ganhar com base nos seus resultados. Então ele não está dizendo, para todo mundo ter o próprio negócio, ele não está dizendo fuja de... Não, pode ser, segue o conselho do pai dele, se é para ter um emprego, faça questão que ele pague em porcentagem, porque olha, desse jeito a pessoa vai ganhar com base no próprio resultado. Se trabalha por comissão ou receber uma porcentagem da receita. Acredito que a maioria das pessoas deveria trabalhar por conta própria, em tempo integral ou parcial. O principal motivo disso é que a maior parte dos milionários enriqueceu montando um negócio próprio. E ele está falando por experiência própria, foi o que ele fez também. Se você não tem uma ideia brilhante para iniciar um negócio, não se preocupe, use a de alguém. Por exemplo, trabalhe como um vendedor comissionado. A atividade de vendas costuma produzir resultados financeiros excelentes. Caso seja bom nisso, terá a chance de ganhar uma fortuna. Em alguns casos, como os Estados Unidos, ou em alguns países, como os Estados Unidos, uma ótima opção é entrar para uma empresa de marketing de rede, um sistema de distribuição que movimenta bens ou serviços do fabricante para o consumidor por meio de uma rede, as palavras entre aspas, de empresários independentes, sem a necessidade de pontos de venda. Os produtos são adquiridos por eles diretamente da empresa a preço de distribuidor e revendidos a preço de tabela ao consumidor final. Enfim, gente, aqui ele explicando como é que a gente sai desse esquema de estar, então, trabalhando já pelo preço fixo, pelo nosso tempo e nos mostrando como é que a gente pode estar indo, mesmo que continue trabalhando para um terceiro, recebendo de acordo com o resultado, porque ele disse que o emprego de verdade nos impede, na maioria das vezes, ou sempre, quase sempre foi isso que ele disse, não quase, sempre vai nos impedir, ele vai nos dar o necessário, vai manter a nossa estabilidade para a gente ter o básico, mas ele vai nos impedir de enriquecer. Tá bom? É isso que ele está dizendo aqui, mas ele continua e eu vou deixar então para o próximo vídeo para ver o que mais ele traz aqui sobre esse tema. Se você está gostando e se você quiser curtir, compartilhar e comentar esse livro, esse vídeo, eu te agradeço muito. Se você quiser entrar lá no meu canal e aproveitar, dar uma olhada nos livros que tem lá, tem muitos outros, aproveitar, estando lá, se inscrever também, eu fico super grata e espero te ver para dar continuidade até o próximo vídeo. Tchau!